E a partir de agora, aquele bate-papo que todo mundo já fica esperando para iniciar essa semana com muita energia positiva e sempre bem com ele, Carlos Campelo. É sempre um prazer iniciar aí essa semana com você, Campelo. A satisfação toda minha, né? Que você é cada vez mais bonita, né, Olga? Ai, muito obrigada. É o verde que me valoriza. Verde esperança. Esperança e que também complementa o nosso tema de hoje. Exatamente. Que maravilhoso. Eu adorei, viu? Ótima escolha, maravilhosa. O que vem acontecendo, Olga, a gente vê nas redes sociais, né? E o tema de hoje, né? Por que a grama do vizinho sempre é a melhor, é a mais bonita, é a mais verde, né? Nossa, tem uma explicação mesmo, Campelo? Tem, Olga, lógica? Tem uma explicação lógica. Porque geralmente quando a gente pensa nessa perspectiva, por que a grama do vizinho é sempre mais verde? Nós vamos assim por sentimentos primitivos que às vezes as pessoas ainda têm, né? Mas pelo que eu estou vendo, tem uma outra ótica. Tem, nós temos 10 sabotadores que já foram mapeados. E um que é, vou dizer, exclusivo, que todos nós temos, é o crítico. Crítico? Exatamente. E é por conta desse sabotador crítico que eu tenho duas formas de olhar para ele, tá? Eu tenho como olhar para ele de uma forma crítica, destrutiva, e eu tenho como olhar para ele como sábio que vem me ensinar. Mas a grande maioria das vezes a gente usa a forma destrutiva. Então a gente criou esse jargão, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Mas a gente vai trazer isso para os dias atuais que vem acontecendo nas redes sociais, em sites, na vida, no nosso cotidiano, e nós vamos bater um papo sobre isso. Que maravilhoso. Quando você fala sabotador, eu gosto assim de explicar para as pessoas que estão nos assistindo, porque é para elas aproveitarem melhor esse bate-papo. Então, tudo que é sabotador está em você. Então, são coisas que atrapalham você nessa evolução, que todo mundo tem dentro de si. O crítico todo mundo tem. Sim. Perfeito? O sabotador pode estar em mim, pode estar na outra pessoa. O sabotador é aquele obstáculo que vai tirar de mim uma oportunidade, ou vai fazer eu procrastinar ou adiar alguma coisa, ou realmente alguém que vai me passar a perna, entendeu? Entendi. Vai... Não necessariamente está comigo. Não. Pode ser de uma outra pessoa. O sabotador, a questão da sabotagem. A gente vê assim, eventos que tem gente que vai lá por conta de inveja, coisa parecida, e faz uma sabotagem. A gente vê em novela, coisa... É verdade. Novela. Às vezes que a gente nem acredita nessa nossa, não será? Não é uma viagem muito grande, mas o pior é que existe, Campelo. A novela imita a vida, né? E existe sim as pessoas que vão lá. Eu olhava para as novelas, né? E eu falava, não tenho paciência, não. Porque eu achava uma ilusão. Até o momento que eu comecei realmente a pesquisar e ver que muitas pessoas realmente vivem em função de prejudicar o outro. E eu fiquei assim, sabe? Foi uma descoberta para mim, porque eu vi o mundo muito através de mim, entendeu? Então, a gente precisa realmente abrir os olhos. Tem pessoas que têm o prazer de destruir a vida das outras pessoas. Ele não vai ganhar nada, Ele vai ficar satisfeito só por a outra pessoa estar triste, a outra pessoa perder uma oportunidade, a outra pessoa não conseguir realizar o sonho dela, né? E muitas vezes, Olga, na própria família, muitas vezes no próprio casamento, muitas vezes pai e filho, sabe? Acontece entre irmãos. Isso. Entre irmãos acontece isso. Que é onde deveria fortalecer a união, né? Todo mundo junto, unidos somos mais fortes. Eu tenho assim, uma percepção que a gente é colocado na família que nós somos colocados, né, como um desafio para eu trabalhar ali muitas coisas do tipo empatia, perdão, coisas boas que estão me dando a oportunidade de eu melhorar como pessoa. Isso, e evoluir. E fluir. Então, eu penso que a gente colocar naquela família, na família que eu fui colocado, é exatamente a família que eu preciso para eu evoluir. Maravilhoso. Eu também acredito, eu sou dessa filosofia também, Campelo. E é tão bom termos esse bate-papo nesse formato e
tentando fazer um mundo melhor, sabe? Tentando fazer com que as pessoas olhem a vida por uma outra ótica, uma ótica de construção, de melhoria, de evolução, de oportunidade. Então, por isso que eu amo quando você traz esses temas que realmente mexe com a gente, sabe? Faz você refletir, perceber, pensar em você nesse meio, nesse todo, né, que a gente vive. E nós estamos passando por esse processo. Vejam bem o que aconteceu com um artista esses dias, que ele falou que ele não paga a conta no primeiro encontro, ele quer pagar metade da conta. Ele até falou assim, eu não faço questão, eu pago a conta. Não sou obrigado, né? Eu não sou obrigado a pagar toda a conta, ele não quer se sentir nessa obrigação. Ele foi escrachado no Brasil inteiro. Aí teve pessoas que foram para a rede social para falar assim, que não tenhamos mais caios, já generalizaram. Aí essa pessoa daqui a pouco teve que ficar pegando o salário do marido dela, tendo que publicar o salário do marido dela porque ela foi acusada de bancar o marido. Então a gente sabe que o que está acontecendo na nossa sociedade? Outro caso também que aconteceu em Portugal, do casal pela discriminação dos filhos. O que está passando não é só aqui em Mato Grosso, né, no Brasil, é o que está passando nesse momento da nossa civilização, que nós estamos construindo um novo patamar. Tem países que já estão mais desenvolvidos, assim, no sentido, olha, eu faço da minha vida o que eu quero dentro dos limites que o meu direito me permite, né? Que eu sou da opinião que o meu direito acaba quando começa o seu. Concordo. Simples assim. Né? Simples, e assim. Pior que é simples assim mesmo. Exato. E a gente está passando esse processo, e nós aqui ainda estamos trilhando muito, ainda estamos cuidando muito da vida dos outros, né? Em vez de preocupar. Então o que acontece? Aí quando eu começo a olhar para a vida dos outros, eu começo, ao invés de eu valorizar o que eu tenho, o que eu conquistei, eu começo a valorizar o que o outro tem, o que o outro conquistou, e não dando valor nas minhas conquistas. Sabe, é uma coisa até triste de falar, sabe? Campelo, eu adorei agora que realmente você está tocado, sabe? Nossa, que triste isso, não é verdade? Mas é verdade triste, mas é isso. fato, é fato. Só que sabe a parte boa de todos os temas que você traz aqui, que eu percebi em todos esses meses, né? São 2 anos juntos, é que tudo que você traz, a gente tem a oportunidade de melhorar, de mudar isso, sabe? E só depende da gente. Exclusivamente, né? Exclusivamente. Então, Exclusivamente. é bom, é um chamado. Você chama a sua atenção, você fala, opa, será que eu sou assim? Não, a grande maioria das vezes, quando você tem esse questionamento, você é. Só que você entender que quanto mais você cuida da vida do outro, você está deixando a sua. Não, tá perdendo tempo de olhar para você, né? Olhar para você, perfeito. E assim, Olga, são coisas que eu vou falar que eu inclusive já passei na minha vida, essa questão de ser muito crítico. A gente é assim porque muitas vezes nós somos muito críticos conosco. Nunca está bom, o do outro sempre é melhor, sempre pode ser feito melhor, e a gente fica preocupado, eu fico preocupado, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas do que os outros vão pensar, no que os outros vão falar, e acabam muitas vezes se abstendo, não vivendo, não se soltando, não se oportunizando, não experienciando novas situações, novas relações, novas oportunidades, novo emprego, nova forma de ver a vida. Fica calcado naquele negócio, olha, tem que ser assim, né? No julgamento, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, né? Adorei. Até eu generalizar por conta da novela, né? Mas é assim, Olga. Então, o que acontece conosco? Esse lado crítico, que aí tem o sabotador, nós temos 10 sabotadores, e tem um deles que é o crítico, que todos nós temos. Todos nós temos um grau de ser crítico com a gente mesmo. É até interessante nós termos esse grau, até para me pôr, para me posicionar. Quer queira, quer não queira, nós vivemos em sociedade. Sim. E a sociedade espera da gente um comportamento. A sociedade espera da gente uma forma de se portar, uma forma de falar, uma forma de se vestir, né? Não era para ser assim. Era para ser, você está bem vestido assim, do jeito que você está? Está feliz assim? Beleza, tudo bem, ótimo.
né? Mas infelizmente a sociedade que a gente está ainda, nós estamos nesse processo de evolução. Nós somos reféns de padrões. Exato, Elga, perfeito, perfeito. Se for sintetizar, é isso. É isso, né? Exato. Tudo que foge um pouquinho do padrão é crucificado. É crucificado. E aí vem um menino que fala assim, olha, eu quero dividir a conta. Se a gente pensar por outro lado, a oportunidade que as mulheres vêm buscando no mercado de trabalho, de equiparação. Sim. Né? Perfeito que isso aconteça. Hoje em dia tem famílias que antigamente o provedor era o marido, que hoje o provedor é a esposa. Com certeza. E tudo isso bem. Cada vez mais comum. Exato, porque a mulher tem os seus recursos, tem suas condições, pode ter um emprego melhor. Eu já me deparei com situações, infelizmente, onde a relação acabou porque a esposa começou a ganhar mais do que o marido. Olha só, isso foi um problema dentro do relacionamento. Sim. Né? O marido não se sentiu menos. Mal, menos. Maravilhoso. Menos, se sentiu menos. E é o crítico. É o crítico. Aí começa a olhar sempre que o outro pode mais, o outro tem mais condição, o outro conseguiu, o do outro é melhor. Né? O que o outro está fazendo é melhor, coisa parecida, mas todos nós temos os nossos valores, todos nós temos as nossas dores, né? Por exemplo, para você chegar onde você chegou hoje, para eu chegar onde eu cheguei hoje, não foi assim, ao Deus dará tudo felicidade, claro que a não. cor. Tipo, eu vi um vídeo esses dias, né? Como que o pessoal imagina eu acordando 3 horas da manhã para ir correr? Feliz, a vida, alegre, eu acordei, eu vou correr. Que nada. É um desafio. Eu acordo morrendo de sono. Meu Senhor, eu já deixo minha roupa. Se eu não deixar minha roupa separada no dia anterior, é capaz de eu ir embora sem tênis. É verdade. De deixar alguma coisa. Tá meio dormindo ainda, né? Campelo fala, meu Senhor, me dê forças para eu levantar aqui. É que muitas vezes a gente só vê o resultado, mas a gente não vê por detrás daquele resultado o esforço, não é fácil dedicação. Mesmo, faz parte, tudo que é bom vem com esforço mesmo. Isso aí eu acredito que é o brilho de tudo isso, porque cada vez que você vence essa etapa, a gente se fortalece, fica mais forte e realmente caminha a passos firmes rumo ao nosso objetivo. É uma construção, não é, Campelo? Isso. Eu sei, porque eu passei por isso também. É bem assim. E aí que está o X da questão. Isso que você acabou de falar é você começar, o nosso telespectador que está lá na casa dele, começar a olhar e falar assim, olha, eu construí, seja o que for, eu construí isso na minha vida. E eu sou merecedor e dá valor ao que você construiu. E se ainda não está de acordo, e se ainda você quer mais, que ótimo, nós somos seres viventes e estamos aqui para planejar, para sonhar e para crescer, não importa a idade. Claro. Esses dias eu estava conversando com uma colega, né, que em tempos atrás eu fui dar uma palestra sobre atividade física. Né? Sim. E ela veio falar para mim, olha, aquela palestra para mim mudou a minha vida. Olha que maravilhoso. E depois de muito tempo ela veio falar, então o quanto que a gente impacta na vida das outras pessoas, né? Com o nosso exemplo, seja quem for. Então aprender a valorizar o que eu tenho, o que eu consegui, é o primeiro passo para eu crescer, para eu me tornar uma outra pessoa melhor do que eu já fui ou que eu possa ser. Maravilhoso, Campelo. Já aproveitar a sua conclusão aí em relação ao primeiro sabotador que você falou, que é o crítico. O crítico. Vamos chamar o intervalo? Vamos. Mas é bem rapidinho, minha gente. Tem muito mais vindo aí. A gente já volta. Estamos de volta neste início de semana maravilhoso, só ensinamentos que nos faz ser pessoas melhores, Campelo, e eu adoro iniciar a semana neste clima. Campelo, finalizamos o bloco anterior, você concluiu sobre o sabotador, o crítico. O crítico, que faz a gente sempre diminuir os meus ganhos, os meus feitos
em detrimento dos outros. Sim. Né? Sabe aquele, até me lembrei que a gente falou num programa, se alguém faz um elogio para você, aí você fala assim, não, são seus olhos, coisa parecida. Né? Você me falou sobre lembra? isso, Então, e eu isso também é mudei, um sabia que eu crítico, mudei né? bastante, porque na realidade, às vezes, a gente tem alguns comportamentos que você nem pensa no que você está fazendo, você simplesmente... É no automático, né? É no automático, sabe? Então, eu hoje em dia, eu recebo aquilo ali, muito obrigada, Exato, sabe? tem que receber. Você toma posse daquilo. Eu fiz por merecer. Exatamente. Você entendeu? Então, exatamente. Hoje em dia eu já me comporto, porque às vezes a pessoa se sente envergonhada, sabe? De aceitar aquilo, mas não, é ótimo, eu fiz para isso mesmo. Se eu fiz bem, ótimo, eu estou feliz comigo. Vai estar se achando coisa parecida. Não, negativo, tem que ser valorizado mesmo, tem que merecer. Outro, Helga, que também faz a gente não olhar para si, não valorizar e não se sentir merecedor, é quando a gente entra naquela questão do perfeccionismo, que é um outro sabotador. Sim. Que é aquela questão, olha, eu não vou fazer, eu não vou falar porque eu ainda não me sinto pronto, eu não estou pronto, eu ainda tenho que estudar mais. Outra coisa, também passando no perfeccionismo, o que os outros vão achar de mim? Aí se eu errar, e se eu passar vergonha, se eu não souber falar, se eu não souber explicar... Insegurança, né, Campelo? Aí vai ser N fatores que vão estar vinculados ao perfeccionismo. E normalmente, eu acho que você sintetizou de novo, né? O perfeccionismo, a pessoa é muito insegura. Essa que é a grande verdade, né? Ela então, fica dando desculpas. Exato, são desculpas. Por conta da insegurança dela, né? Medo do que os outros vão pensar, ela se esconde atrás do perfeccionismo. Eu sou perfeccionista. Então, entendam que essa questão de ser um perfeccionismo é um sabotador. Isso é uma forma de eu procrastinar, de eu adiar decisões, de eu não valorizar o que eu tenho, de eu colocar assim, olha, eu não me contento com bom, comigo tem que ser tudo ótimo. E muitas vezes... Beleza, se você não se contenta com bom e tudo ótimo, e está colocando em ação, está agindo, está fazendo, perfeito. Mas se você não se contenta com o bom e você quer o ótimo, mas também não está fazendo nada, né? Tá errado. Eu entendi. Tá errado, então aí você está se sabotando. Sim. Né? Então aí você está se desmerecendo, você não está olhando com teus valores, onde você tem que crescer, onde você tem que melhorar. E aí você vai começar a olhar uns dos outros. Por que o outro conseguiu? Por que o outro faz? Porque para ele tudo é mais fácil, dá tudo certo. Dá certo, para mim não dá, para mim é muito difícil. Exato. Não é só para você, é para todo mundo. É para todo mundo. É bom, exige um esforço. Existe um esforço, nem tudo é felicidade. Tem as suas dores por detrás. Talvez as dores de um não podem ser as dores do outro. Talvez... São diferentes, né? Helga, muitas vezes um furacão pode devastar uma cidade ou pode ser um copo d'água, né? Sim, Tem gente que só para derrubar um pingo d'água acabou o dia, acabou as férias. Né? Entendo, Campelo. Entende? Infelizmente existe... muitas pessoas que estão ainda nesse patamar, tipo vibrando nessa energia, né? Vibrando nessa energia. Vibrando nessa energia. Vamos ser mais leves. Então, olha, o crítico, ele vai fazer isso conosco. Agora, o perfeccionista também vai fazer isso. Né? E aí a gente entra no 8 ou 80, né? O perfeccionismo é aquele que exige o máximo. Agora tem também um outro sabotador, que é o passivo. O passivo? Como assim? Aquele que aceita tudo, que está tudo bem. Se você fizer, tá bem. Se você não fizer... Tá bem também. Tá bem também. Né? Até a energia muda, o tom de voz muda, o movimento muda. Tá vivo, né? Fica mais lento, assim, o processo. Entendo. Né? Difícil, né? Difícil. Como seria para você alguém como eu, entrevistar Ia ser olha, alguém. Só esse tom aí já tá, né, mudando o clima aqui totalmente. Realmente, não sei. Como é que você me entrevistaria se eu fosse? Não tem como, sabe? Eu ia falar por nós dois. Falo
Atravessando, né? Realmente muda o tom, Campelo. Você fez eu sentir essa sensação. Você aqui sentiu? Agora. Claro, eu entendi o recado. Eu ia falar impossível. Impossível. Então, vai ter o passivo demais, ele também não vai se mover, ele não vai agregar, ele não vai se colocar. Também pode ser por insegurança, medo do que os outros vão pensar. Então, vão trilhando esses sentimentos, vão trilhando essas energias e vai nos colocando numa situação onde eu me sinto assim, sem poder para eu conseguir colocar a minha opinião. Eu não me empodero da palavra, eu não me empodero da situação para eu colocar a minha opinião. E aí eu vou começar a olhar os outros, que os outros não me dão valor, os outros não me dão atenção, os outros não deixam eu falar, não deixam me posicionar, os outros são dono da verdade, eu sou sempre o errado, eu sou sempre isso. Aí eu vou me vitimizando. Então são as pessoas que são passivas demais. Que também isso é um sabotador e faz a gente não olhar para a gente com o valor devido que a gente tem. Não estou falando que a pessoa que é passiva é errada ou não está fazendo da forma certa, né? Eu estou falando assim, tudo que é o extremo. Entendo. Sabe? É passivo demais. Tá tudo bem, concorda com tudo, não se posiciona, não tem a fala dela, não tem o argumento dela, num determinado momento ela não se coloca. O que vai acontecer quando a pessoa está vibrando nessa energia? As outras vão atropelar, não vão querer nem escutar a opinião dela. E realmente, até porque ela não se posiciona. Sim. E se ela ficar ali se culpando o outro por ela não se posicionar e ela não olhar para ela e falar assim, não, eu tenho que aprender a me posicionar, eu também tenho que aprender a lidar com isso, tanto o passivo, que é o 8, então, o perfeccionista, que é o 80, que também vai ao extremo, que não deixa ninguém falar, quer atropelar todo mundo, Sim. quer passar por cima de todo mundo, né? Isso traz desequilíbrio para as relações, não só as relações interpessoais, mas a relação intrapessoal, de mim para comigo mesmo. E aí que está o problema nessa relação intrapessoal. Eu não consigo enxergar o que está ao meu redor. Sim. E aí eu vou ou valorizar demais ou valorizar de menos. E é isso que está dentro do tema que a gente está abordando, né? Olhe para você, olhe dentro de você, veja quais são os recursos que você tem, que eu tenho, quais os recursos que eu ainda não tenho. Sim. Entende? E aí que é o ponto-chave para eu melhorar. Se eu começar a olhar para mim com um equilíbrio, com sabedoria, com respeito, saber, olha, isso eu tenho, isso é meu, né? O outro tem e eu gostaria de ter aquilo lá também para mim, né? Então que eu vou estudar, que eu vou procurar melhorar, que eu vou trabalhar, vou buscar as alternativas para que eu consiga aquilo lá também da forma. É que as pessoas elas querem que as coisas aconteçam por mágica. Exato. Aí eu quero isso, plum, acontece. Isso não existe, não existe. Você realmente tem que batalhar pelo aquilo que você quer. Você constrói o seu futuro, você muda uma situação, você busca as ferramentas, não é, Campelo? Exatamente. Mágica não existe, né? Exatamente. E aí, quando você buscar essas ferramentas, você vai perceber que a sua grama vai ficar mais verde. E aí, quando você vai olhar, você vai entender que vai ter gente que vai começar a olhar a sua grama e vai começar a elogiar e falar assim, como que você conseguiu isso? O que você fez? Para você parecer tudo simples, parecer tudo felicidade. Né? Como que você fez para conseguir isso? Vão ter pessoas. E aí Sim. que vai entrar também uma outra questão, uma outra energia que a gente tem que vibrar. Saber agradecer, saber olhar Sim. e ter humildade também de ensinar as outras pessoas. Claro, passar para frente, eu acho que tipo assim, é a maior recompensa de todas. Você entende? Eu busco tentar fazer isso o tempo inteiro na minha vida. Sabe, eu acho que às vezes a pessoa não quer passar com medo de concorrência, sabe? Todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem o seu talento, cada pessoa é única. Então, assim, eu adoro essa sensação de poder acrescentar na vida das pessoas, motivar as pessoas a buscarem também, sabe? Falar, olha, você pode. Não é legal isso aí? Eu, pelo menos, adoro, sabe? O que você aprende, o que a gente aprende com isso que você acabou de falar, é que muitas vezes o fato em si, a gente pode nem lembrar, mas o que a gente sente em realizar, em ajudar o próximo, essa sensação, esse sentimento, a gente leva para a vida. Com certeza. Não tem sombra de dúvida. Te transforma.
não é verdade? Você Exatamente. melhora como ser humano. Então, assim, é uma energia contagiante. Isso, as pessoas precisam aprender a nutrir esse tipo de energia dentro delas, sabe? Então, é o que eu falo, a gente sabe, você escolhe os caminhos, do bem ou do mal, do bom ou do ruim, está em você. E então, você nutre a energia que quer, não é verdade? Exatamente. Tem um ditado assim, que tem dois lobos, né? É verdade. É igual um diabinho e um anjinho, não é verdade? Você que me falou. Exatamente. Quem que vai falar mais alto? Aquele que eu alimentar. Isso, né? perfeito. Se eu alimentar aquele do rancor, da inveja, da vingança, da maledicência, ou se eu alimentar o do perdão, da influência positiva, sim, é esse que vai falar comigo, é aquele que eu alimentar. Que maravilha, Campelo. Olha, e é simples assim. Eu acho que a beleza de tudo está aí, quando alguém consegue passar isso para frente, esses ensinamentos, essas ferramentas, de uma maneira assim que as pessoas consigam absorver, né, e realmente trazer para o seu dia a dia. Então, eu adoro a forma como você se expressa e consegue passar isso para mim e para todo mundo que está nos assistindo. Campelo, Carlos Campelo. Eu fico muito feliz, Elga, de compartilhar isso junto contigo aqui. Me sinto muito à vontade contigo, com o seu programa, com todos os telespectadores. Com o nosso programa, não é verdade? Você faz parte aqui, olha, de tudo que nós conseguimos construir aqui com o propósito do programa. Eu acredito que você faz parte de tudo isso porque você está desde o começo. Muito viu? obrigado, Eu que agradeço. Recebo com carinho. Carlos Campelo, é sempre muito bom estar aqui com você e ter esse bate-papo agradável e cheio de informação, tá bom? Então, eu te espero na próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos, uma excelente semana, um mês abençoado. Amém. E o Elg, você de hoje fica por aqui, mas tá vindo muita coisa boa, a semana só está começando. Quer falar com a gente, quer bater esse papo, dar a sua sugestão? Então, atenção à oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Já vai direto para o nosso Instagram, entre em contato direto com a gente, ou para o nosso canal no YouTube e este programa já está lá disponível para você. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.